15. Guardas já tinham falhado a controlar o garanhão preto de Lorenzo Valente quando Cassandra Mercier, 8 meses grávida e mal 5 pés e 1 polegada, entrou no piquete com nada mais um cubo de açúcar em sua mão trêmula. Sangue ainda riscava a terra onde o terceiro homem tinha caído. Alguém estava a gritar por tranquilizantes. Outro guarda agarrava seu ombro deslocado, rosto contorcido em agonia. O próprio chefe da máfia estava congelado no terraço acima, observando o símbolo do poder de seu império. Uma mílibis de pura fúria negra empinou-se novamente. Cascos cortaram através do ar da manhã como lâminas. O cavalo gritou. Não um relincho, não um bufo. Um som que pertencia a algo ferido, além de toda razão antes de Cassie dar outro passo em direção àquela besta de 1000 libras. Clique naquele botão de curtir e inscreva-se porque o que acontece a seguir? Isso muda tudo. A propriedade Valente estendia-se por 70 acres das colinas do Vale de Napa. Um lugar onde dinheiro podia comprar silêncio absoluto e segredos nunca cruzavam além dos portões de ferro. Este era o reino de Lorenzo Valente, onde cada pedra, cada vinha, cada sombra projetada por um carvalho pertencia a ele. E o cavalo preto na sombra do piquete era um símbolo de poder que ele exibia para todo o submundo ver. O puro sangue Fian, valendo 2 milhões de dólares, tinha estado a lutar por completos 20 minutos sem parar. Uma corda ainda pendia solta em seu pescoço, onde vergões vermelhos tinham mordido fundo na carne de repetidos puxões violentos. Longos arranhões marcavam sua espádua, e sua pelagem preta brilhante estava aglomerada e escorregadia com suor e sujeira. Não estava a atacar. Estava a defender-se. Cassie estava na cerca, longe do caos, a cerca de 40 pés de distância. Ela tinha estado a carregar um cesto de roupa suja em direção ao lado oeste da mansão, quando o grito do cavalo a parou em suas pegadas. 3 semanas a trabalhar aqui, e ela tinha aprendido a primeira regra. Não olhe, não pergunte, não se envolva. Mas suas pernas não obedeciam. Ela pousou uma mão sobre sua barriga inchada, sentindo o bebê chutar suavemente por dentro, como se ele também estivesse inquieto. 8 meses, apenas algumas semanas restavam. Ela não devia estar aqui. Ela devia virar-se, terminar seu trabalho, pegar o dinheiro e desaparecer antes que alguém notasse que ela existia. Mas ela não conseguia tirar os olhos do cavalo. 15 guardas cercaram Shadow, apertando-se em um anel. Eles moveram-se com a coordenação de um predador, ombros tensos, mãos prontas, olhos fixos em sua presa. Cada vez que um homem dava um passo à frente, Shadow recuava, olhos revirando-se brancos, orelhas achatadas contra sua cabeça. Cada vez que eles tentavam aproximar-se, ele girava em um círculo frenético, cascos rasgando a terra, fôlego a explodir como um fole. Cassie viu o que nenhum deles viu. O cavalo não era vicioso, estava aterrorizado. Aterrorizado ao ponto de perder o controle. Terrorizado ao ponto de estar disposto a lutar até a morte porque não tinha outra escolha. Ela conhecia aquele olhar. Ela o tinha visto no espelho por 27 anos de sua vida. Derek Kane, o chefe de segurança da propriedade, notou-a primeiro. Ele era alto, de ombros largos, seu rosto como se esculpido em granito. Ele caminhou em direção a ela, voz fria como uma navalha. Senhora, saia agora. Cassie não se moveu. Ela continuou a observar o cavalo, observando a maneira como ele tremia cada vez que alguém se aproximava. Observando a maneira como ele jogava a cabeça para trás, como se tentasse se libertar de alguma dor invisível. Um guarda mais jovem, sangue ainda escorrendo de um corte em sua testa, virou-se e olhou para ela com raiva. Aquele monstro quase matou 3 de nós. Você quer ser a 4ª vítima? Cassie finalmente falou, sua voz estranhamente firme em meio à violência ao redor dela. Está assustado, o jovem guarda piscou. O quê?
Está assustado, Cassie repetiu, seu olhar nunca deixando Shadow. Não é perigoso, está assustado. Quanto mais você o cerca, mais assustado ele fica. Quanto mais você grita, mais ele entra em pânico. Você está a encurralar um animal em um canto e a agir surpreso quando ele revida. Um breve silêncio. O jovem guarda olhou para ela como se ela tivesse começado a falar uma língua estrangeira. Derek Kane aproximou-se, sua voz mais baixa agora, mas ainda espessa com ameaça. Quem é você? Cassandra Mercer, empregada doméstica lá embaixo, então volte lá para baixo. Cassie não respondeu. Sua mão escorregou para o bolso de seu avental, onde ela tinha guardado uma pequena coisa desde a manhã, um cubo de açúcar. Ela tinha planeado guardá-lo para o chá da tarde, um raro pedaço de doçura nos longos dias de trabalho. O cubo tinha derretido pela metade de seu calor corporal, macio e pegajoso contra seus dedos. Agora tornou-se outra coisa, uma ponte, uma oferta, um teste. Cassie fechou seus dedos em volta dele, sentindo-o dissolver-se ainda mais em sua palma. Ela olhou para Shadow, agora de pé no meio do piquete, costelas a arfar, olhos ainda selvagens, mas com algo mais enfiado através deles agora. Exaustão. Ele, limpa a garganta, não podia lutar para sempre. Derek deu outro passo em direção a ela, sua voz mais fria. Não perguntarei novamente. Cassie olhou para além dele como se ele não existisse. Ela olhou para o cavalo, então ela olhou para o portão do piquete, a apenas alguns passos de distância. A Cibaia que o que ela estava prestes a fazer era insano. Ela estava 8 meses grávida, pequena, frágil, com nada mais um cubo de açúcar em sua mão. O cavalo pesava quase 500 quilos e já tinha derrubado 3 homens adultos. Mas Cassie sabia algo mais também. Ela conhecia o medo. Ela sabia o que se sentia ser empurrada para um canto sem ninguém a oferecer uma mão. Ela sabia o que era lutar porque não havia outra escolha. E ela sabia que às vezes a única coisa que podia quebrar o medo não era força. Era gentileza. Cassie caminhou em direção ao portão. Sua mão pousou na barra de ferro gelada. Ela o empurrou para abrir e ela entrou. O portão de ferro guinchou fechado atrás de Cassie. O som parecia uma declaração, uma linha traçada entre segurança e o ponto sem retorno. Instantaneamente, gritos irromperam de todas as direções. Pare! Alguém a bloqueie. Você está fora de sua mente? Derek Kane correu para o portão, uma mão estendendo-se para puxá-la de volta. Mas era tarde demais. Cassie já estava dentro do piquete, separada dele por uma cerca de ferro e um mundo inteiramente diferente. Ele estava lá, com seu punho cerrado em volta da barra de metal, a olhar para ela como se ela tivesse acabado de assinar sua própria sentença de morte. Poeira parava no ar como uma respiração presa. Todo o piquete parecia congelar por um momento sem fim. O tempo desacelerando tanto que Cassie podia sentir cada minúscula partícula de poeira a girar na luz. O sol da manhã californiana era mais severo do que nunca, derramando sobre seus ombros como uma vestimenta pesada, tão quente que ela sentiu o suor bater em sua testa em segundos. Seu coração batia forte contra suas costelas. Batida após batida, trovejando em seus ouvidos como tambores de guerra. O bebê chutou forte, mais forte do que nunca antes, como se protestando esta decisão, como se a gritar, mãe, não faça isso, mãe, volte. Mas Cassie não se virou. Ela tinha feito esta escolha 3 semanas atrás, quando ela tinha entrado na propriedade Valentia, com uma bolsa rasgada e nem um cheiro para seu nome. Ela tinha escolhido sobreviver. Ela tinha escolhido continuar a mover-se mesmo quando a estrada à frente estava completamente escura. Ela tinha escolhido não parar, não colapsar, não se render. E hoje, neste piquete, ela estava a fazer o mesmo tipo de escolha novamente. Continue a ir, mesmo com medo, mesmo tremendo, mesmo enquanto tudo dentro dela gritava para correr.
Shadow levantou sua cabeça no momento em que ele sentiu uma nova presença em seu território. Aqueles olhos pretos fixaram-se em Cassie, selvagem, dolorido e alerta como uma navalha. O cavalo estava lá como uma estátua preta contra a terra marrom cinzenta, cada músculo rígido, pronto para a próxima ameaça. Ele tinha lutado contra 15 homens. Ele tinha sido sufocado por corda, gritado, cercado. E agora uma pequena mulher entrou em seu círculo de inferno. Cassie parou. Ela estava a cerca de 15 pés do cavalo, perto o suficiente para ver cada gota de suor a escurecer sua pelagem preta, longe o suficiente para não ser uma ameaça imediata. Ela não se moveu para mais perto. Ela não recuou. Ela não exigiu nada. Não comandou nada. Não fez uma única coisa que aqueles 15 guardas tinham feito. Ela simplesmente estava lá e esperou. Atrás da cerca, Derek Kane gritou, sua voz a falhar com medo e raiva. Saia daí agora. Saia antes que ele a mate. Cassie o ouviu. Ela ouviu cada grito, cada aviso, cada som caótico ao redor dela. Mas ela não virou a cabeça. Ela não tirou os olhos de Shadow. Em vez disso, ela abriu a boca e falou. Sua voz era pequena, suave, apenas alta o suficiente para o cavalo ouvir. Está tudo bem. Cada palavra saiu de seus lábios como um sussurro, como uma canção de ninar de alguma memória distante. Você não tem que lutar mais. Shadow não se moveu, mas algo mudou em seus olhos. Apenas um lampejo tão pequeno que ninguém mais poderia ter notado. Mas Cassie notou. Ela o viu porque ela estava a procurá-lo. Uma centelha de algo que não era medo. Talvez curiosidade. Talvez confusão. Talvez uma pergunta silenciosa. Limpa a garganta. Quem é você? Que você não é como os outros. Cassie ficou imóvel como uma árvore afundada profundamente na terra. Ela não apressou. Ela não o apertou. Ela tinha aprendido esta lição quando ela era pequena, de um homem que uma vez sentou na terra por 6 horas apenas para ganhar a confiança de um cavalo que tinha sido espancado. Paciência não era fraqueza, paciência era sabedoria. Shadow exalou em uma respiração longa e forçada, tão forte que Cassie podia ver a poeira levantar-se do chão. Suas orelhas inclinaram-se para a frente em direção a ela. Então achataram-se, então levantaram novamente. Sua cabeça preta brilhante inclinou-se ligeiramente, como se estivesse a tentar entender algo que nunca tinha encontrado antes. A batalha dentro do cavalo mostrava-se em cada músculo. Tendões apertaram-se, então afrouxaram-se. Uma perna dianteira deu um pequeno passo à frente, então parou. Seus olhos nunca deixaram Cassie, mas a selvageria suavizou-se no menor grau, apenas um pouco, como o sol a escorregar por trás de uma nuvem de tempestade. Entre confiança e medo, o cavalo estava na borda mais fina, e Cassie sabia que um movimento errado, um som alto, um passo apressado, e tudo se estilhaçaria. Então ela não fez nada de todo. Ela apenas estava lá, sua mão ainda fechada em torno do cubo de açúcar em sua palma, e ela esperou que o cavalo tomasse sua própria decisão. Cassie lentamente levantou sua mão. Lento, tão lento. Lento o suficiente para que ela pudesse sentir cada polegada de ar por onde seu braço se movia. O cubo de açúcar estava em sua palma. Pequeno, branco marfim, parcialmente derretido e ligeiramente pegajoso contra sua pele. Parecia frágil ali, a descansar em uma mão endurecida pelo trabalho. Um pequeno pedaço de doçura que ela tinha tencionado guardar para si mesma. Agora era tudo o que ela tinha para oferecer. Ela estendeu seu braço para a frente, palma para cima, aberta amplamente como um convite sem palavras. Sem ameaça, sem exigência. Apenas a oferta mais simples que uma criatura viva podia dar a outra. Uma respiração, 2 respirações, 3 respirações. O piquete caiu em silêncio como se o mundo inteiro estivesse a prender a respiração.
Ninguém ousou mover-se. Ninguém ousou falar. 15 guardas estavam congelados fora da cerca, olhos fixos no que estava a acontecer, incapazes de acreditar no que estavam a ver. Até o vento parecia parar, deixando para trás uma quietude tão apertada que parecia que podia sufocá-lo. Shadow estava lá, seu corpo ainda rígido, seus olhos ainda fixos em Cassie. Mas algo era diferente. O cavalo não mais a olhava da maneira como olhava para um inimigo. Ele estava a olhá-la como algo que nunca tinha encontrado. Uma equação não resolvida. Uma pergunta que ele não sabia como responder. Então ele deu um passo em direção a ela, apenas limpa a garganta, cuidadoso, cauteloso. Seu casco tocou o chão tão levemente que quase não fez som algum. Cassie não recuou. Ela estava como uma estátua, braços ainda estendidos, palmas ainda abertas, o cubo de açúcar ainda a descansar ali. Ela não falou. Ela não fez nada. Ela simplesmente esperou, paciente como a terra a esperar pela chuva, como a noite a esperar pelo amanhecer. O cavalo bufou forte, uma explosão de ar quente a soprar de suas narinas, sua cabeça a levantar. Atrás da cerca, os guardas ficaram tensos, algumas mãos a derivar em direção a coldres por instinto. Mas ninguém se moveu. Ninguém ousou quebrar este momento frágil. Shadow deu outro passo, então outro. A distância entre ele e Cassie diminuiu de 15 pés para 10, então 8, então 6. O braço de Cassie começou a doer. Ela o tinha mantido erguido por tempo demais, músculos tremendo sob o peso de si mesmo. O cubo de açúcar aqueceu contra sua pele, derretendo um pouco mais, colando mais firmemente a sua palma. Suor batia em sua testa, embora a manhã californiana não estivesse quente. Ela podia ouvir seu batimento cardíaco em seus ouvidos, firme e mais rápido, como um tambor a marcar o tempo para algum rito sagrado. O bebê dentro dela ficou quieto, como se ele também estivesse a aprender a respiração com o resto do mundo. Shadow moveu-se ainda mais perto, perto o suficiente para que Cassie pudesse ver cada detalhe de seu rosto. Os olhos pretos profundos com pupilas dilatadas, as narinas a dilatar-se enquanto ele aspirava seu cheiro, e os cortes ao longo de seu pescoço, onde a corda tinha esfregado carne viva através de 20 minutos de luta, vermelho brilhante e com uma aparência viciosamente dolorosa. Cassie queria chorar quando ela viu aquelas feridas, mas ela não chorou. Ela apenas estava imóvel, palma ainda aberta, o limpa a garganta, cubo de açúcar ainda ali a esperar. O focinho do cavalo tocou sua palma, quente, úmido, tremendo. Cassie sentiu sua respiração contra sua pele. Sentiu o pelo suave ao redor de seu nariz escovar seus dedos. Um momento de contato. Uma ponte estendida através do abismo entre medo e confiança. Shadow cheirou o açúcar. Então, lentamente, ele abriu a boca e pegou aquele pequeno presente de sua mão. Cassie sentiu os lábios do cavalo contra sua palma. Inesperadamente macio e quente, o cavalo mastigou. Um fraco som de estalar no ar parado, ela esperou até ele engolir. Então, lenta, como se ela estivesse a mover-se debaixo d'água, ela levantou sua mão e tocou seu pescoço. A pele do cavalo estava quente sob sua palma, encharcada de suor, tremendo levemente. Ela acariciou suavemente, dedos a deslizar sobre a pelagem preta lisa, evitando as feridas, oferecendo apenas o tipo de gentileza do peito. Shadow soltou um longo suspiro. Uma respiração profunda e pesada derramou-se de seu corpo massivo, como se ele tivesse acabado de libertar os últimos 20 minutos de inferno. Sua grande cabeça abaixou, mais baixo, até que estava quase nivelada com o chão. Pela primeira vez em 20 minutos, o cavalo estava imóvel, completamente imóvel. O silêncio instalou-se sobre o piquete como um cobertor invisível. 15 guardas estavam como figuras de pedra, bocas abertas, olhos arregalados, incapazes de acreditar no que tinham acabado de testemunhar.
O cavalo que tinha derrubado 3 homens adultos estava agora a postos silenciosamente ao lado de uma pequena mulher grávida, cabeça baixa como se a pedir para ser abrigado. Na varanda da mansão, Lorenzo Valente estava imóvel. Sua mão soltou do corrimão que ele tinha estado a segurar tão forte até agora. Seus olhos nunca deixaram a pequena mulher abaixo, aquela de pé no piquete com sua mão no pescoço do cavalo mais selvagem que ele alguma vez possuiu. Ele não sabia quem ela era. Ele não sabia de onde ela tinha vindo. Mas ele sabia uma coisa. Ele tinha acabado de ver o impossível acontecer, bem à sua frente. Lorenzo Valente desceu da varanda. Cada um de seus passos soou na pedra, como se o próprio destino estivesse a bater. Sem pressa ainda absoluto, ele cruzou o gramado perfeitamente aparado, passando pelos canteiros de flores que os jardineiros cuidavam todos os dias, e caminhou direto para o piquete. Pessoas moveram-se para o lado sem pensar enquanto ele se aproximava. Ninguém ousou bloquear seu caminho. Ninguém ousou encontrar seus olhos. Este era seu domínio, e cada passo que ele dava lembrava-la a todos disso. Os guardas estavam mais altos, mais rígidos, como soldados diante de seu general. Derek Kane moveu-se para o lado e inclinou sua cabeça ligeiramente enquanto seu chefe passava. Lorenzo parou no portão do piquete. Ele olhou para dentro para o cavalo preto a postos silenciosamente ao lado da pequena mulher, e algo estranho cintilou através de seus olhos. Não raiva, não irritação, curiosidade, limpa a garganta, um sentimento que ele não tinha sentido em muito tempo. Ele abriu o portão e entrou. Os guardas ficaram tensos de uma vez, alguns a mover-se para a frente por instinto, mas Lorenzo levantou uma mão para pará-los. Ele não precisava de ninguém para o proteger. Ele nunca tinha precisado. Shadow levantou sua cabeça quando ele sentiu alguém novo a entrar em seu território. Olhos escuros estudaram Lorenzo, a medir, cautelosos. Mas o cavalo não empinou. Ele não gritou. Ele não atacou. Ele apenas o observou por um momento, então voltou para Cassie como se a decidir que o homem não valia sua atenção. Lorenzo sentiu algo estranho apertar em seu peito. Seu cavalo, o cavalo que ele tinha pago 2 milhões para comprar. O cavalo que era o símbolo do poder do Império Valente tinha acabado de o dispensar para voltar para uma empregada doméstica. Ele parou a poucos pés deles e simplesmente observou. Pela primeira vez, ele realmente olhou para a mulher. Ela era pequena, nem 5 pés e 1 polegada, tão magra que seus ossos dos ombros pressionavam-se agudamente sob uma camisa simples. Sua barriga era grande, arredondada e apertada com um bebê prestes a nascer, um estranho contraste contra o resto de seu frágil quadro. Seu cabelo era castanho claro, a princípio preso de forma arrumada, mas agora solto, mechas bagunçadas a derramar sobre seus ombros e descendo suas costas. Mas o que Lorenzo não conseguia tirar os olhos era seus olhos, calmos. Calmos de uma maneira que não fazia sentido. Não havia medo neles, nem preocupação, nenhuma da diferença encolhida que ele estava acostumado a ver nas pessoas quando elas estavam diante dele. Ela olhou para o cavalo com gentileza, sua mão ainda a acariciar seu pescoço como se estar em um piquete com uma besta selvagem fosse a coisa mais comum do mundo. Lorenzo falou, sua voz baixa e pesada com autoridade. Quem é você? Cassie não se virou. Ela continuou a acariciar o pescoço de Shadow, sua voz uniforme, como se ela estivesse a falar sobre o tempo. Cassandra Mercer, empregada doméstica lá embaixo. Empregada doméstica lá embaixo. Ele tinha dezenas de empregados nesta mansão, e ele não conseguia lembrar o rosto de um único. Eles eram fantasmas a mover-se através de sua casa, a limpar, a cozinhar, a lavar, então a desaparecer. Mas esta mulher era diferente. Ela não desapareceu. Ela entrou no centro do caos e fez o que ninguém mais podia fazer. Como você sabia como fazer isso? Lorenzo perguntou, seus olhos ainda nela. Desta vez, Cassie virou-se. Ela olhou-o direto nos olhos. Nenhuma cabeça curvada, nenhuma esquiva, nem um traço de medo ou submissão. Aquele olhar surpreendeu Lorenzo.
Muito poucas pessoas ousavam olhá-lo daquela maneira. E entre os que o faziam, a maioria deles estava morta. Eu cresci com cavalos, ela disse, sua voz ainda calma. Eles não respondem à força. Eles respondem à segurança ou à promessa dela. Lorenzo não disse nada. Ele observou-a por mais alguns segundos, como se a tentar ler algo escondido sob aquela superfície composta. Uma empregada doméstica grávida, pequena e frágil, com nada mais um cubo de açúcar, tinha acabado de domar o cavalo que seus 15 guardas treinados não conseguiam controlar. E ela estava a falar sobre segurança, sobre uma promessa, como se essas fossem coisas que ele não entendia. Talvez ele realmente não entendesse. Então ele virou-se e saiu do piquete sem outra palavra. Os guardas abriram-se enquanto ele passava, e ele parou ao lado de Derek Kane. Sua voz baixou, apenas alta o suficiente para um homem ouvir. Descubra tudo sobre ela. Tudo. Derek acenou com a cabeça, não a fazer perguntas. Ele sabia quando ficar quieto e obedecer. Lorenzo caminhou em direção à mansão, mas antes que ele entrasse, ele olhou para trás mais uma vez. No piquete, Cassie ainda estava a postos ao lado de Shadow. Ela tinha virado para acariciar o pescoço do cavalo novamente, completamente focada nele. Como se a conversa de um momento atrás nunca tivesse acontecido. Como se o chefe da máfia mais poderoso do Vale de Napa nunca tivesse aparecido de todo. E de alguma forma, de uma maneira que Lorenzo não conseguia explicar, isso o tornou impossível para ele parar de pensar nela. Naquela noite, Cassie voltou para o pequeno quarto nos aposentos da equipe no andar inferior da mansão. O quarto era apenas grande o suficiente para uma cama de solteiro, um guarda-roupa de madeira antigo e uma pequena janela que dava para a parte de trás da casa. Nada aqui pertencia a ela, exceto a bolsa rasgada enfiada no canto do armário. Ela sentou-se na beira da cama e sentiu as molas gastas afundarem sob seu peso. Sua mão pousou em sua barriga, a esfregar em círculos lentos, e o bebê dentro dela moveu-se em resposta como um cumprimento. Ela sorriu. O primeiro sorriso do dia destinado apenas para a pequena alma viva que ninguém, exceto ela, sabia que estava lá. A memória veio como a maré, não convidada e imparável. Montana, 19 anos atrás. Ela tinha 8 anos, cabelo trançado em 2 placas, pés engolidos pelas botas de borracha enormes de sua mãe. Seu pai, Thomas Mercer, o melhor encantador de cavalos de todo o condado, segurou sua mão e a levou para um rancho na beira da cidade. Havia um cavalo lá, o dono do rancho disse. Um cavalo espancado tão mal que ninguém ousava ir a 10 pés dele. Ele mordia, ele chutava. Ele tinha partido o braço de um homem. O dono queria atirá-lo porque não havia outro caminho. Seu pai não disse uma palavra. Ele apenas pegou um balde, encheu-o com aveia e caminhou para o piquete. Ele sentou-se na terra, colocou o balde à sua frente e esperou. O cavalo estava no canto mais distante, olhos revirados brancos, corpo tremendo, pronto para atacar qualquer um que se aproximasse. Mas seu pai não se aproximou. Ele apenas estava lá sentado. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Cassie empoleirou-se na cerca, pernas a balançar, a observar seu pai sentar imóvel sob o sol, então sob a sombra, então sob o sol novamente. 4 horas, 5 horas, 6 horas passaram. Ele não falou, não se moveu, não fez nada a não ser sentar lá com aquele balde de aveia. Então o cavalo deu um passo à frente, um passo de cada vez, lento, cauteloso, até que ele estava à frente de seu pai e abaixou sua cabeça para comer. No caminho para casa naquele dia, seu pai segurou sua mão e falou, sua voz profunda e quente como a luz do final da tarde. Paciência não é fraqueza, querida. É sabedoria. Cassie lembrou-se daquela lição. Ela a gravou em osso e carne, guardou-a como tesouro através dos anos que se seguiram. Mas ela também se lembrou do que veio depois. Sua mãe morreu quando Cassie tinha 8 anos. Alguns meses depois daquele dia no rancho,
Ela ficou doente e partiu em uma amarga noite de inverno, deixando Cassie e seu pai com uma casa vazia e uma dor que nenhuma palavra podia conter. Seu pai mudou depois que sua mãe morreu. Ele ainda trabalhava, ainda acalmava cavalos, ainda ensinava lições de paciência a Cassie, mas a luz em seus olhos apagou-se. Ele bebeu mais, ele falou menos, ele olhava para o nada com mais frequência. Então, uma manhã, quando Cassie tinha 16 anos, ela acordou para encontrar a casa oca. Seu pai tinha partido na noite. Nenhuma nota, nenhuma explicação, nenhuma única palavra. Ele não conseguia suportar mais. A vida era muito difícil, a dor muito grande. E ele escolheu correr. Ela cuidou de si mesma depois disso. 16 anos, sozinha, sem pai, sem mãe, sem dinheiro, sem futuro. Ela fez qualquer trabalho que podia encontrar, a lavar pratos em lanchonetes, a limpar quartos em motéis baratos. Ela aprendeu como se tornar invisível, como mover-se pela vida sem deixar uma marca, como sobreviver quando ninguém se importava se ela vivia ou morria. Então, 2 anos atrás, ela o conheceu. Um homem com um sorriso quente e doces promessas. Ela pensou que era amor. Pensou que ela tinha finalmente encontrado alguém que se importava. Pensou que a vida podia ser menos solitária. Ela estava errada. Quando ela lhe disse que estava grávida, aquele sorriso desapareceu. Ele olhou para ela como um problema que precisava ser resolvido. E então ele disse as palavras que ela nunca esqueceria. Eu não estou pronto para ser um pai. Ele desapareceu logo depois disso. Nenhum número de telefone, nenhum endereço, nenhum rastro. Ela estava sozinha novamente. Mas desta vez, não era só ela. Havia uma pequena alma viva a crescer dentro dela, completamente dependente dela, completamente a confiar que ela o protegeria. 3 semanas atrás, quando o dinheiro tinha acabado e não havia mais para onde ir, ela encontrou aquela agência. Eles não pediram documentos, não perguntaram sobre seu passado, não se perguntaram por que uma mulher grávida precisava de trabalho com tanta urgência. Eles pagaram em dinheiro e a colocaram em uma mansão no Vale de Napa. Ela pegou o emprego sem saber quem era o dono, sem saber em que tipo de mundo ela estava a entrar. Ela só precisava de um teto, trabalho, uma chance de sobreviver até o bebê nascer. Cassie piscou e voltou ao presente. O pequeno quarto ainda estava escuro, iluminado apenas pelo luar a escorregar pela janela. Ela olhou para fora em direção aos estábulos distantes na noite. Shadow estava lá fora, talvez a dormir, talvez ainda acordado. Ela se perguntou se o cavalo estava a pensar nela da maneira como ela estava a pensar nele. Em sua mente, ela sussurrou para si mesma. As palavras a subir como uma oração. Apenas um lugar seguro para meu bebê. Mas algo tinha mudado hoje, 3 semanas aqui, e ela tinha aprendido como ser invisível. Andar suavemente, falar suavemente, baixar sua cabeça, evitar olhos, terminar o trabalho e desaparecer como se ela nunca tivesse existido. Foi assim que ela sobreviveu. Foi assim que ela protegeu a si mesma e a criança dentro dela. Mas hoje, quando ela entrou naquele piquete, quando ela estava diante de um cavalo selvagem, quando ela olhou direto nos olhos do chefe da máfia mais poderoso do Vale de Napa, ela quebrou todas as regras. Hoje ela tinha sido vista. 3 dias tinham passado desde o que aconteceu no piquete. 3 dias nos quais Lorenzo Valente não conseguia parar de pensar na pequena mulher com o cubo de açúcar em sua mão. Ele estava sentado no escritório no 2º andar da mansão, onde paredes revestidas de carvalho e prateleiras encadernadas em couro criavam um tipo de poder que você podia sentir no momento em que entrava. Derek Kane estava à frente da mesa, uma fina pasta em sua mão. Ele a pousou sobre o tampo da mesa e recuou à espera. Lorenzo pegou a pasta, abriu-a e leu Cassandra Mercer, 27 anos, nascida e criada em Montana. Nenhum registro criminal, nenhuma infração anterior, nenhum problema com a lei, nenhuma família alcançável, pais falecidos,
ou paradeiro desconhecido. 8 meses grávida, o pai da criança não identificável. Contratada através de uma agência de pessoal doméstico 3 semanas atrás. Sem referências, sem patrocinador. Lorenzo leu cada linha, cada detalhe, cada pequeno pedaço de informação que as pessoas de Derek tinham reunido. Nada de especial, nada de suspeito. Apenas uma mulher comum com uma vida comum. Se você podia chamar carregar uma gravidez sozinha sem para onde se virar comum. Ele fechou o relatório, o pousou sobre a mesa e ficou em silêncio. Depois de um momento, Derek falou: "Ela está limpa, senhor. Nada de suspeito. Nenhum laço com qualquer família. Nenhum sinal de que ela seja uma espiã ou conectada a um rival. Ela é apenas uma empregada doméstica regular." Lorenzo não respondeu. Ele olhou pela janela onde o piquete podia ser visto à distância. Shadow estava lá, pacífico, não mais a besta selvagem que tinha derrubado 3 de seus homens. Derek entendeu que a conversa tinha acabado. Ele inclinou sua cabeça e saiu do quarto, fechando a porta atrás dele. Lorenzo continuou a olhar pela janela, a pasta ainda sobre a mesa, e uma pergunta continuava a ecoar em sua mente sem resposta. Nos dias que se seguiram, um novo hábito formou-se, um que Lorenzo nunca tinha planeado. Cada manhã, assim que o sol nascia e a névoa ainda se agarrava às colinas do Vale de Napa, Cassie aparecia nos estábulos. Ela vinha a Shadow como um ritual sagrado, a carregar um cubo de açúcar ou uma maçã, e ela passava 1 hora completa ao lado do cavalo. Shadow ouvia apenas a ela agora. Ele a deixava escovar sua pelagem, a deixava acariciá-lo, a deixava guiá-lo em caminhadas lentas ao redor do piquete. O cavalo que tinha sido um símbolo de selvageria, agora a seguia como um cachorrinho. Olhos a rastrear cada passo dela, orelhas a inclinar-se para sua voz, e Lorenzo observava. Da janela do escritório, ele olhava para o piquete cada manhã, café na mão, trabalho abandonado na mesa. Da varanda do quarto, ele estava na escuridão antes do amanhecer e a observava a caminhar pelo caminho de terra até os estábulos. Ele não entendia por que ele o fazia. Ele tinha um império para gerir, decisões de vida e morte para tomar, inimigos para enfrentar. Mas cada manhã, ele ainda estava lá a observar uma empregada doméstica grávida, acariciar seu cavalo e a se perguntar o que era nela que não o deixava desviar o olhar. Uma tarde, depois que Cassie terminou de alimentar Shadow, Maggie apareceu na porta do estábulo com um olhar tenso em seu rosto. "Senhor, Valente quer vê-la na casa principal." Cassie sentiu seu estômago apertar. O que ela tinha feito de errado? Ela tinha dito algo que não devia? Aquelas conversas matinais eram um erro? Ela seguiu Maggie para a casa principal, seus passos a tornarem-se mais pesados a cada pisada. Quando ela alcançou a grande sala de estar, ela viu Lorenzo a postos perto da janela, e ao lado dele estava um homem de meia-idade que ela nunca tinha visto antes. O homem tinha cabelo sal e pimenta, um rosto gentil e uma bolsa de couro preta que parecia a mala de um médico posta sobre a mesa. Lorenzo virou-se quando ele a ouviu. "Cassandra, este é o Dr. Harrison Webb, meu médico de família." Cassie parou abruptamente, não a entender o que estava a acontecer. "Eu não," ela começou, mas Lorenzo a interrompeu. "Você está 8 meses grávida e a trabalhar de manhã à noite. Você precisa ser examinada." Sua voz não era uma ordem, mas também não era uma sugestão. Era um facto que ele estava a afirmar, e ele não estava a aceitar objeções. Cassie queria recusar. Ela queria dizer que não precisava da ajuda de ninguém, que ela tinha cuidado de si mesma por 27 anos, que ela não queria dever nada a ninguém. Mas antes que ela pudesse abrir a boca, o Dr. Webb sorriu para ela, o sorriso quente de um pai, apenas para verificar a senhorita Mercer, para ter certeza de que o bebê está saudável. Nada a preocupar. Cassie olhou para Lorenzo, mas ele não olhou de volta. Ele tinha virado em direção à sua mesa.
a fingir que estudava uma pilha de papéis como se isso não tivesse nada a ver com ele. Como se chamar seu médico particular para examinar uma empregada doméstica fosse a coisa mais normal do mundo, ela concordou. Não porque ela queria, mas porque ela sabia que era a coisa certa para a criança dentro dela. Dr. Webb a examinou cuidadosamente, minuciosamente, a perguntar sobre dieta, sono, sintomas incomuns. Ele ouviu o batimento cardíaco do bebê, verificou sua pressão arterial, mediu sua barriga. Quando ele terminou, ele lhe deu um sorriso tranquilizador. O bebê está muito saudável, senhorita Mercer. Batimento cardíaco forte, constante, tamanho certo no caminho. Mas você precisa de mais descanso. 8 meses não é o tempo para sobrecarregar. Depois que o médico saiu, Cassie permaneceu na sala de estar, incerta se ela devia ir ou ficar. Lorenzo ainda estava na mesa, ainda a fingir que lia papéis. Você não tinha que fazer isso, Cassie disse, sua voz suave, mas a carregar algo que ela não conseguia bem nomear. Lorenzo levantou seu olhar para ela, olhos cinzentos a encontrar castanhos. Eu sei. 2 palavras. Nenhuma explicação, nenhuma razão, nenhuma defesa, apenas eu sei. Como se isso dissesse tudo. Cassie não perguntou mais. Ela inclinou sua cabeça ligeiramente e saiu do quarto, mas ela podia sentir seus olhos a segui-la até que ela desapareceu pela porta. Na cozinha da mansão, Rosa estava a preparar o jantar quando Maggie entrou. Ele me perguntou o que Cassie gosta de comer. Rosa disse sua surpresa impossível de esconder. Ele nunca perguntou o que ninguém gosta de comer. Ele apenas ordena, e nós o fazemos. Maggie olhou pela janela onde ela podia ver Lorenzo a caminhar em direção aos estábulos, embora Cassie não estivesse mais lá. Ele está apaixonado, ela disse, sua voz a conter um pouco de tristeza e um pouco de esperança. Ele apenas não sabe ainda. Naquela noite, Cassie deitou-se em seu novo quarto, uma mão em sua barriga, a sentir o bebê a mexer-se por dentro. O luar escorregou pela janela e derramou-se sobre as colinas distantes. E em algum lugar nos estábulos, Shadow dormia em paz. Pela primeira vez em muito tempo, talvez pela primeira vez em sua vida, Cassie sentiu que ela podia ter esperança. Tarde da noite, Lorenzo estava sentado sozinho no escritório no segundo andar da mansão. O uísque em seu copo estava meio vazio, o âmbar a captar o ouro pálido da lâmpada de mesa. O quarto estava na escuridão, exceto pela pequena poça de luz ao redor de sua mesa, onde papéis importantes esperavam por sua atenção. Mas ele não estava a olhar para os papéis. Ele estava a olhar pela janela em direção ao pequeno edifício perto dos estábulos. Luz ainda queimava no quarto de Cassie, um quadrado amarelo quente na noite escura. Ele se perguntou o que ela estava a fazer, a ler, a pensar sobre o bebê que nasceria em breve. Ou talvez ela estivesse acordada também, como ele, com pensamentos que não a deixavam dormir. Ele levantou o copo à sua boca, deu um gole e deixou a ardência escorregar por sua garganta. A memória veio sem ser pedida, da maneira como sempre acontecia quando ele estava sentado sozinho no escuro. 24 anos atrás, Lorenzo tinha 12 anos, apostos ao lado do caixão de sua mãe, na grande sala da antiga propriedade. Ela estava lá deitada no vestido branco que ela amava, cabelo escovado liso, olhos fechados como se ela estivesse a dormir. Mas ela não estava a dormir. Ela nunca acordaria novamente. A família Caruso a tinha enviado de volta como uma mensagem para seu pai. Um lembrete de que neste mundo, ninguém era permitido ter uma fraqueza, e sua mãe tinha sido a maior fraqueza de Dom Valente. Seu pai estava ao lado do caixão, costas retas como um carvalho, rosto duro como granito. Ele não derramou uma lágrima, nem um soluço, nem uma única fresta de dor mostrou-se nas linhas esculpidas e severas de seu rosto. Lorenzo queria chorar, queria gritar, queria quebrar tudo ao seu redor. Mas ele olhou para seu pai e aprendeu como engolir suas lágrimas. Depois do funeral,
Quando os enlutados tinham partido e a casa afundou em um silêncio mortal, seu pai o chamou para o estudo. Lorenzo lembrou-se do cheiro de charutos e couro naquele quarto. Lembrou-se dos olhos frios de seu pai, enquanto eles se fixavam nele. Lembrou-se de cada palavra que veio dos lábios finos do homem que o tinha feito. Amor é fraqueza, Lorenzo. Eles mataram sua mãe porque eu a amava. Porque eu a deixei tornar-se minha fraqueza. Nunca deixe ninguém tornar-se sua fraqueza. Nunca. Aos 12 anos, Lorenzo estava a postos naquele quarto e observou seu pai construir a primeira parede ao redor de seu coração. 20 anos atrás, Lorenzo tinha 16 anos, a postos no campo de tiro subterrâneo, sob a propriedade. Uma pistola estava em sua mão, pesada e fria, e ele aprendeu como apertar o gatilho sem tremer. Seu pai estava atrás dele, a observar, a julgar, nunca satisfeito. Lorenzo aprendeu a atirar naquele ano, aprendeu a lutar, aprendeu a interrogar, aprendeu como fazer as pessoas terem medo com nada a não ser um olhar, e, acima de tudo, ele aprendeu como não sentir nada. Seu pai o ensinou tudo o que ele precisava para sobreviver neste mundo. Confiança é estúpida, seu pai disse, voz fria como gelo. Todos têm um preço. Pague o suficiente e qualquer um o trairá. Lembre-se disso. Lorenzo lembrou-se. Ele o esculpiu no osso, na carne, em cada célula de seu corpo. Ele não confiava em ninguém. Ele não amava ninguém. Ele nunca deixou ninguém perto o suficiente para o machucar. 10 anos atrás, seu pai morreu. Um ataque cardíaco súbito no meio da noite. E Lorenzo herdou o Império Valente aos 26. Ele esteve ao lado do leito hospitalar de seu pai naquelas horas finais, observando o homem que tinha sido um símbolo de poder tornar-se pequeno e frágil sob lençóis brancos. Seu pai não pediu desculpas, não falou de amor, não disse nada a não ser instruções sobre negócios, sobre o império, sobre inimigos para observar. Até o fim, ele era Dom Valente, não um pai. Depois que seu pai morreu, Lorenzo construiu as paredes mais altas, mais frias, mais cruéis. Ele tornou-se o novo Dom Valente, mais aterrorizante do que seu pai jamais tinha sido. Ninguém ousava chegar perto. Ninguém ousava encontrar seus olhos. Ele tinha tudo. Dinheiro, poder, o medo de seu inimigo. E ainda assim ele não tinha nada. Ele nunca tinha tido um relacionamento real. Nunca tinha tido alguém que ele pudesse chamar de amigo, um amante, família. Apenas transações, apenas vantagem, apenas paredes imponentes e um coração congelado. Lorenzo olhou para seu copo e viu seu próprio rosto distorcido no líquido âmbar. Ele se perguntou o que Cassie pensava dele. Ela tinha medo dele, ela o desprezava. Ela podia ver o sangue em suas mãos, mesmo que ele as tivesse lavado há muito tempo. Ela olhou para ele com aqueles olhos calmos, sem medo, sem submissão, como se ela pudesse ver através de cada camada que ele tinha construído em 24 anos. E a parte mais assustadora era que ele queria que ela visse. Ele queria que ela o visse, o homem real. Não o chefe da máfia, não Dom Valente, apenas Lorenzo. Mas esse homem real ainda existia? Ou ele tinha morrido com sua mãe 24 anos atrás, em um quarto que cheirava a lírios e lágrimas que nunca caíram? Lorenzo esvaziou o uísque e pousou o copo na mesa. Ele se levantou, caminhou até a janela e olhou para fora. A luz no quarto de Cassie ainda estava acesa, como um pequeno farol em um oceano de escuridão. Ele apagou a lâmpada do escritório, deixando o quarto afundar na noite. Mas seus olhos ainda não deixavam aquela janela iluminada à distância. Ele não conseguiu dormir naquela noite. 30 milhas ao sul da propriedade Valente, em uma velha vila escondida entre vinhedos infinitos, outra reunião estava em andamento. Este era território Caruso, o inimigo de sangue da linha Valente, a família que tinha matado a mãe de Lorenzo 24 anos atrás. Bennett Caruso sentou-se em seu escritório, 52 anos de idade, cabelo prateado, penteado para trás,
olhos afiados como um falcão fixos nas fotografias espalhadas por uma mesa de carvalho. Ele tinha herdado sua posição de seu pai, o homem que tinha ordenado o assassinato da esposa do velho Dom Valente, e ele nunca tinha parado de procurar uma maneira de derrubar Lorenzo. Vince Caruso, seu filho, 28, estava de pé em frente a ele com uma expressão presunçosa. Ele era a cópia mais jovem de seu pai, com os mesmos olhos frios e o mesmo sorriso cruel, mas sem a paciência e o cálculo que Bennett tinha aperfeiçoado ao longo de décadas. Olhe para isto, Vince disse, deslizando outra foto na mesa. Uma foto de longa distância, mas clara o suficiente para distinguir duas figuras. Uma pequena mulher estava ao lado de um cavalo preto em um piquete e um homem estava mais atrás, observando-a. Valente se importa com ela, uma empregada doméstica grávida. Bennett pegou a foto e estreitou os olhos. Se importa como? Ele deu a ela um quarto privado perto dos estábulos, não nos aposentos da equipe. Vince respondeu, seu tom afiado com desprezo. Ele chamou seu médico particular para examiná-la. E todas as manhãs ele vai aos estábulos, fica lá conversando com ela por horas. Valente, o cara que nunca conversa com ninguém por mais de 5 minutos, agora fica por aí conversando com alguma pequena empregada grávida. Bennett pousou a foto, recostou-se em sua cadeira e um sorriso lento se formou em sua boca. Não era um sorriso feliz. Era o sorriso de um predador que tinha acabado de sentir o cheiro de uma fraqueza de louvor. Lorenzo Valente, ele disse, repetindo o que todo o submundo tinha aceitado por 10 anos. O homem sem fraqueza. Ele finalmente tem uma. Vince acenou com a cabeça, olhos brilhantes de excitação. Nós a usamos como alavanca. Nós a pegamos, a trazemos para cá, então forçamos Valente a entregar o território sul. Ele tirou aquela área de nós 5 anos atrás. É hora de tomá-la de volta. Bennett ficou quieto, seus dedos batendo levemente na mesa. Ele não era imprudente como seu filho. Ele tinha vivido o tempo suficiente neste mundo para saber que movimentos apressados muitas vezes terminavam em morte. Cuidado, ele disse, lento, mas carregando o peso de uma ordem. Valente não é fácil de provocar. Seu pai era perigoso o suficiente, mas ele é pior, mais frio, mais impiedoso. Se nós tocarmos em algo que ele se importa e falharmos, ele queimará tudo até o chão. Vince se aproximou, apoiando ambas as mãos na mesa e inclinando-se para seu pai. É exatamente por isso que precisamos de um refém. Ele não arriscará nada se ela estiver em nossas mãos. Uma mulher grávida, fraca, sem como se defender. Valente fará o que nós dissermos se ele a quiser viva. Bennett estudou seu filho, pesando. O plano fazia sentido. Se Lorenzo Valente realmente se importava com esta mulher, se ela realmente era sua fraqueza, então esta era a abertura que eles tinham esperado por todos estes anos. Uma chance de derrubar seu inimigo sem sangue. Ou pelo menos sem o sangue deles. Tudo bem, Bennett disse, acenando uma vez. Mas tem que ser limpo. Nenhum rastro deixado para trás. E nós esperamos pelo momento certo. Vince sorriu. O sorriso de um homem que acreditava ter vencido antes mesmo da luta começar. Naquela noite, longe da Vila Caruso, Cassie estava caminhando dos estábulos de volta para seu quarto. Ela tinha ficado mais tarde do que o usual para escovar Shadow e verificar as feridas em seu pescoço, agora quase totalmente curadas. O familiar caminho de terra dos estábulos para o pequeno edifício onde ela morava era iluminado por uma fina luz da lua. Ela o tinha percorrido dezenas de vezes, segura e quieta. Mas esta noite, algo parecia diferente. Ela sentiu isso antes que pudesse explicar. Um arrepio subindo sua espinha, como se alguém estivesse observando da escuridão. Ela parou e virou a cabeça, examinando a noite. Nada. Apenas fileiras escuras de árvores cortando suas formas contra o céu, colinas silenciosas e o raspar constante de grilos. Ninguém a não ser seus instintos.
Os instintos que a tinham mantido viva por 27 anos estavam a gritar que algo não estava certo. Ela apressou seu passo, os passos tornando-se urgentes, um braço envolvendo sua barriga como se para proteger a criança dentro. Ela não correu porque sabia que correr faria tudo piorar. Mas ela se moveu tão rápido quanto seu corpo pesado permitia. Quando ela alcançou seu quarto e trancou a porta atrás dela, seu coração estava a bater tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. Ela encostou suas costas na porta, respirando fundo, tentando se firmar. Talvez fosse imaginação. Talvez fosse a paranoia de uma mulher grávida sozinha no escuro. Talvez não fosse nada. Mas ela não conseguia afastar a sensação. Na manhã seguinte, quando Meg veio chamá-la para o café da manhã, Cassie contou a ela sobre a noite anterior. Ela não tinha a intenção, mas quando Meg perguntou por que ela parecia exausta, as palavras saíram por conta própria. Meg ouviu, seu rosto ficando grave, e então ela desapareceu para encontrar Derek. Derek contou a Lorenzo. E antes que Cassie pudesse sequer entender o que estava a acontecer, 2 guardas foram postados perto de seu edifício. Eles não a seguiram. Eles não ficaram bem na porta dela, mas ela podia vê-los à distância, sempre à vista. Lorenzo não veio vê-la naquele dia. Não houve manhã nos estábulos como de costume. Mas quando Cassie olhou para a varanda da mansão, ela viu sua silhueta lá, olhando para baixo, e ela soube que mesmo sem uma palavra, ele estava a protegê-la. Ela não sabia que tinha acabado de se tornar um alvo. Não sabia que em algum lugar na escuridão, os inimigos de Lorenzo já estavam a planear usá-la como uma peça em um tabuleiro em uma guerra que ela nem sabia que existia. 3 dias tinham passado desde a noite em que Cassie sentiu alguém a observá-la. 3 dias com 2 guardas sempre em algum lugar à vista. 3 dias com Lorenzo não aparecendo nos estábulos, mas sua silhueta sempre na varanda. Olhando para baixo, Cassie tentou convencer-se de que tudo estava normal, que ela estava a ser protegida, que não havia nada com que se preocupar. Mas no fundo, ela sabia que algo estava lá a chegar. No final daquela tarde, Cassie caminhou da cozinha de volta para seu quarto, com um pequeno saco de papel em sua mão. Rosa tinha embrulhado alguns biscoitos e algumas frutas para ela, dizendo que ela precisava comer mais porque o bebê estava a crescer rápido. Sua barriga estava mais pesada a cada dia. 8 meses e meio agora, apenas algumas semanas restantes. Ela se movia mais lentamente do que antes, seus passos mais pesados, suas costas a doer mais, mas ela ainda tentava fazer tudo sozinha, não querendo depender de ninguém, não querendo se tornar um fardo. O corredor que levava da cozinha para a parte de trás da mansão estava vazio a esta hora. Era quando os guardas mudavam de turno. Uma lacuna de 15 minutos quando a equipe antiga saía e a nova equipe ainda não tinha tomado posição. Cassie não sabia disso. Ela só sabia que o silêncio parecia errado, que o som de seus passos ecoava na pedra como tambores em uma caverna. Ela estava na metade do caminho quando os viu. 2 homens saíram de uma porta lateral à frente dela, bloqueando a passagem. Eles vestiam uniformes de manutenção, camisas azuis escuras e calças caqui. Mas Cassie nunca os tinha visto uma vez em todo o tempo que ela tinha estado aqui. Ela conhecia a maioria da equipe, os que acenavam para ela todas as manhãs, os que sussurravam sobre ela pelas costas. Estes 2 eram estranhos. O primeiro era alto, de ombros largos, com um rosto áspero e uma longa cicatriz que ia de sua têmpora até sua maçã do rosto. O segundo era mais baixo, mais sólido, olhos frios como pedra, sem um piscar de sentimento neles. Eles estavam lá, preenchendo o espaço estreito, olhando para ela com um olhar que ela tinha visto antes. Um predador olhando para a presa. Você é Cassandra Mercer? O homem cicatrizado perguntou, sua voz baixa e rouca, como se ele tivesse fumado a vida toda. Cassie deu um passo para trás, o instinto a fazendo envolver um braço em sua barriga. O saco de papel escorregou de sua mão, biscoitos rolando pelo chão de pedra fria.
Quem são vocês? Ela perguntou, tentando manter sua voz firme mesmo, enquanto seu coração batia como se fosse explodir. O segundo homem deu um passo à frente, sua boca curvando-se em um sorriso frio. Alguém com quem Lorenzo Valente se importa. Cassie sentiu seu sangue gelar. Eu sou apenas uma empregada doméstica. Eu não sei nada sobre o Sr. Valente. O homem cicatrizado riu, um som seco que ecoou no corredor vazio. Empregadas domésticas não têm o médico particular do chefe chamado. Empregadas domésticas não têm um quarto privado perto dos estábulos. E empregadas domésticas com certeza não fazem Lorenzo Valente ficar em uma varanda todos os dias como algum idiota lá apaixonado. Eles se aproximaram passo a passo, lentos como se soubessem que ela não tinha para onde ir. Cassie recuou, recuando até que sua espinha atingiu a parede de pedra gelada atrás dela. Ela olhou em volta em desespero, mas o corredor estava vazio. Ninguém, sem passos, sem vozes, apenas ela e dois homens vindo em direção a ela com uma intenção que ela não ousava nomear. Você está vindo conosco, o segundo homem disse, seu tom não deixando espaço para negociar. Quieta, bom, e ninguém se machuca, especialmente o pequeno em sua barriga. Lágrimas subiram na garganta de Cassie, mas ela as engoliu. Ela não podia chorar. Ela não podia ser fraca. A criança dentro dela dependia dela, e ela faria qualquer coisa para protegê-la. O homem cicatrizado estendeu a mão indo para o braço dela, e Cassie agiu. Ela gritou um som que rasgou o silêncio do corredor e ecoou nas paredes de pedra como um sino de alarme. Ao mesmo tempo, ela enfiou o calcanhar na canela do homem cicatrizado com tudo o que tinha. O impacto estalando contra o osso com um estalo afiado. Ele praguejou, perdeu o equilíbrio e caiu para frente. O segundo homem moveu-se mais rápido do que ela esperava. Ele avançou, uma mão agarrando seu cabelo, puxando com força suficiente para fazê-la gritar de dor. Mas Cassie não parou. Ela arranhou o rosto dele, unhas cortando a pele, deixando longas trilhas vermelhas em sua bochecha. Ela gritou novamente, gritou até que sua garganta queimasse em carne viva. Ele a esbofeteou. A mão dele bateu em sua bochecha com força suficiente para virar sua cabeça para o lado, o suficiente para fazer estrelas explodirem atrás de seus olhos. Ela caiu, joelhos batendo na pedra. Mas mesmo enquanto caía, seus braços envolveram-se firmemente em sua barriga, protegendo a criança dentro com tudo o que tinha. Então ela ouviu. Passos correndo, passos batendo no corredor, rápidos e urgentes, como o trovão se aproximando. Pare! Solte-a! A voz de Derek Kane rachou como um raio, cheia de autoridade e raiva. Cassie levantou a cabeça e viu Derek e 3 outros guardas a carregarem em direção a eles, armas já sacadas, rostos duros de violência. Os 2 homens que a tinham atacado trocaram um olhar e tentaram correr, mas eles não tiveram chance. Derek pegou o homem cicatrizado em segundos e o jogou no chão com um golpe na nuca. Outros 2 guardas lidaram com o segundo homem, torcendo seu braço atrás de suas costas e empurrando seu rosto para baixo na pedra. O clique das algemas soou enquanto eles eram contidos. Derek caiu sobre um joelho ao lado de Cassie, seu rosto geralmente frio agora cheio de preocupação. Senhorita Mercer, você está bem? Está machucada? Cassie sentou-se contra a parede, seu corpo inteiro tremendo descontroladamente. Sua bochecha estava inchada e a arder. Seu joelho doía, onde a pele estava esfolada em carne viva. Mas ela não chorou. Nenhuma lágrima caiu. Seus braços ainda estavam enrolados em sua barriga. E ela sentiu o bebê a mover-se lá dentro, como se a dissesse que ainda estava lá. Ainda bem. O bebê. Ela sussurrou, voz tremendo. O bebê está bem. Eu acho que o bebê está bem. Então ela ouviu outros passos mais rápidos, mais frenéticos. O som de alguém a correr, não a andar. Ela levantou a cabeça em direção ao fim do corredor. Lorenzo apareceu lá, rosto branco como papel, olhos arregalados de pânico.
Ele congelou por um instante, olhando para o que estava à sua frente, para Cassie caída contra a parede, com suas bochechas inchadas e suas mãos em sua barriga. E algo em seus olhos mudou, algo se estilhaçou. Ou talvez algo foi finalmente admitido. Lorenzo correu para ela, não andando rápido, não se apressando, mas correndo. Pela primeira vez em suas vidas, as pessoas que trabalhavam na mansão Valente viram seu chefe correr. Seus passos trovejaram no chão de pedra, rápidos e urgentes, como se cada segundo que passava fosse um segundo longo demais. Seu rosto estava branco como papel, drenado de toda a cor, e em seus olhos havia algo que ninguém nunca tinha visto antes. Pânico, puro medo, descoberto e não escondido. Ele empurrou Derek para o lado, não rudemente, mas também não gentilmente, e caiu de joelhos na frente de Cassie. Seus joelhos atingiram a pedra fria e ele nem percebeu. Suas mãos tremiam enquanto ele estendia a mão para o ombro dela. Tão leve que mal tinha peso, como se ele tivesse medo de que mesmo a menor pressão a fizesse quebrar. "Você está bem?" Ele perguntou, sua voz tremendo, não mais a voz fria e autoritária a que todos estavam acostumados. "O bebê está bem?" Cassie olhou para ele, para aqueles olhos cinzentos cheios de preocupação, e ela sentiu algo estranho apertar em seu peito. Este não era o chefe da máfia. Este era apenas um homem que estava com medo de perder algo que talvez ele ainda nem tivesse nomeado. "Estou bem", ela sussurrou, sua voz ainda tremendo. "Estamos bem." Lorenzo fechou os olhos e soltou um longo suspiro, como se tivesse acabado de ser trazido de volta do limite, como se tivesse prendido a respiração desde o momento em que ouviu até este momento aqui. Quando ele abriu os olhos, seu olhar pousou no hematoma inchado e vermelho em sua bochecha. Sua mandíbula travou, um músculo saltando sob a pele, e a preocupação em seus olhos lentamente se transformou em outra coisa, mais fria, mais perigosa. "Quem fez isso?" ele perguntou. E agora sua voz era gelo, cada palavra cortada de aço. Derek se aproximou, seu tom grave. "Cusso, homens, senhor, nós pegamos ambos." Lorenzo levantou-se lentamente e virou-se para os dois homens algemados, de bruços na pedra. Ele caminhou, parou na frente deles e Cassie viu algo em seus olhos quando ele olhou para baixo. Não raiva. A raiva podia ser entendida, podia ser controlada. Isso era algo muito mais perigoso. Isso era destruição firmemente contida, esperando para ser desencadeada. "Leve-os para o porão", Lorenzo ordenou, sua voz vazia de sentimento. "Eu irei depois." 2 guardas levantaram os homens e os arrastaram. O cicatrizado olhou para Lorenzo com desafio. Mas quando seus olhos encontraram os do chefe, o desafio desapareceu, substituído por um lampejo de medo que ele não conseguia esconder. Lorenzo virou-se para Cassie. Seu rosto suavizou um pouco enquanto ele olhava para ela, mas sua voz ainda carregava uma ordem que não podia ser recusada. "Traga-a para a casa principal, o quarto ao lado do meu." "Agora!" Cassie abriu a boca para protestar. "Eu não preciso." Mas Lorenzo já tinha se abaixado novamente, ao nível dos olhos dela, e olhou diretamente para ela com um olhar que ela não podia ignorar. "Isso não é uma sugestão, Cassandra," ele disse baixo, mas pesado. "Eles vieram por você. Eles voltarão e da próxima vez talvez não cheguemos a tempo." Ele fez uma pausa. E quando ele falou novamente, sua voz suavizou no menor grau. "Você fica ao meu lado onde é mais seguro. Eu não deixarei ninguém tocar em você novamente." Pela primeira vez, Cassie não discutiu. Ela acenou com a cabeça e deixou Meg e um guarda ajudá-la a se levantar. Então os seguiu para a casa principal. O quarto para onde a levaram ficava no segundo andar, bem ao lado do quarto principal de Lorenzo. Era 5 vezes o tamanho de seu quarto antigo, com uma cama grande vestida em lençóis brancos, uma penteadeira de mogno e uma ampla janela com vista para o Vale de Napa espalhado abaixo. Era bonito de uma maneira que não parecia real, como se ela tivesse entrado em outro mundo.
30 minutos depois, o Dr. Webb chegou. Ele entrou com a familiar bolsa médica, seu rosto gentil, mas sério. Lorenzo estava do lado de fora da porta, não entrando, mas também não saindo. Ele ficou lá como uma estátua, costas contra a parede, olhos fixos no nada, esperando. Dr. Webb a examinou mais cuidadosamente do que antes. Ele verificou o batimento cardíaco do bebê, mediu sua pressão arterial, perguntou sobre dor, sobre onde ela tinha sido atingida. Ele tratou gentilmente o hematoma em sua bochecha, o arranhão em seu joelho e os hematomas menores em seus braços. Quando ele terminou, ele lhe deu um sorriso tranquilizador. O bebê está bem, senhorita Mercer. Batimento cardíaco normal. Nenhum sinal de algo anormal. Ela é uma menina forte. Ele fez uma pausa, sua voz tornando-se mais séria. Mas você está em choque. Seu corpo precisa de tempo para se recuperar. Repouso completo por alguns dias. Sem trabalho, sem estresse. Tudo bem, Cassie acenou com a cabeça. Obrigada, doutor. Dr. Webb saiu e Cassie o ouviu a falar com Lorenzo logo do lado de fora da porta. Ela está bem. O bebê está bem, nenhuma lesão grave. Sua voz baixou. Mas ela só tem algumas semanas restantes até o parto. Neste tempo, ela precisa de proteção. Qualquer estresse maior poderia colocar mãe e bebê em risco. Eu entendo. Lorenzo respondeu curto e duro como pedra. Depois que o médico saiu, Lorenzo apareceu em sua porta. Ele não entrou, apenas ficou na soleira como se houvesse uma linha invisível que ele não ousava cruzar. Se precisar de algo, diga-me, ele disse, mais suave do que o usual. Qualquer coisa. Cassie olhou para ele, para o homem parado ali em um terno perfeito com exaustão em seus olhos, e ela fez a pergunta que tinha estado a circular em sua cabeça desde o momento em que aconteceu. Eu só preciso saber uma coisa. Por quê? Por que eles queriam me levar? Lorenzo ficou em silêncio por um longo tempo. Ele olhou pela janela para o vale, afundando no crepúsculo, e quando ele se virou para ela, seus olhos continham algo que ela nunca tinha visto nele antes. Porque eles acham que você importa para mim. A resposta foi quase chocantemente simples. Cassie sentiu seu coração bater mais rápido. Eu importo? Lorenzo não respondeu. Ele apenas ficou lá a olhar para ela, e em seus olhos cinzentos estava tudo o que ela precisava saber. Ele não falou, mas seus olhos disseram tudo. Então ele se virou e caminhou para a escuridão do corredor, deixando-a sozinha no quarto desconhecido. Cassie deitou-se na cama estranha, puxou o cobertor até o peito e olhou para o teto alto. Ela estava em um quarto estranho, em um mundo estranho, sob a proteção de um homem. Ela ainda não entendia totalmente. E com uma clareza assustadora, ela percebeu que tinha se tornado a fraqueza do chefe da máfia mais poderoso do Vale de Napa. 3 dias tinham passado desde o ataque no corredor. O hematoma na bochecha de Cassie tinha desbotado, mudando de vermelho, roxo para amarelo, verde, e seu joelho não doía mais quando ela andava. Mas havia feridas que não viviam na pele, feridas que você não podia ver, e elas não curavam tão rápido. Todas as noites, ela deitava-se no grande quarto ao lado do de Lorenzo, fechando os olhos e tentando dormir. Mas o sono não vinha. Toda vez que ela fechava os olhos, ela via o rosto do homem cicatrizado novamente. Ouviu suas vozes frias novamente. Sentiu a mão agarrando seu cabelo e puxando com força. Ela sabia que estava segura. Novos guardas estavam de guarda bem do lado de fora da porta. Sabia que Lorenzo não deixaria ninguém tocá-la novamente. Mas o medo não ouvia a razão. Na terceira noite, às 2h da manhã, Cassie desistiu de tentar dormir. Suas costas doíam. O bebê dentro dela não parava de se mover e as paredes do quarto desconhecido pareciam pressioná-la. Ela precisava de ar. Ela precisava de água. Ela precisava escapar da cama, mesmo por um momento. Ela jogou um roupão fino sobre os ombros e entrou no corredor. A mansão estava em silêncio a esta hora, iluminada apenas por pequenas lâmpadas de canto
e o som suave de seus passos no tapete. Ela desceu as escadas em direção à cozinha, uma rota que ela tinha memorizado nos últimos dias. A cozinha estava escura, lavada apenas pelo luar derramando pela ampla janela e acumulando-se no chão de pedra como prata. Cassie entrou, pretendendo pegar um copo de água, e percebeu que ela não era a única acordada. Lorenzo estava sentado à pequena mesa perto da janela, um copo de uísque em sua mão, seu rosto meio iluminado pelo luar e meio afogado na sombra. Ele não olhou para cima quando ela entrou, como se ele soubesse que ela estava vindo antes dela. Cassie parou sem jeito. Eu sinto muito. Eu não sabia que alguém estava aqui. Eu vou sentar. Lorenzo a interrompeu, sua voz não em ordem, apenas um convite cansado. Eu não mordo. Ela hesitou, então caminhou e sentou na cadeira em frente a ele. Eles sentaram-se em silêncio por um longo tempo. Lorenzo olhando para o uísque em sua mão. Cassie olhando pela janela onde a lua estava a pintar as colinas distantes em prata. Nenhum deles falou, mas o silêncio não parecia desconfortável. Ele carregava algo estranho, como se eles tivessem se acostumado à presença um do outro o suficiente para não precisar de palavras. Lorenzo falou primeiro, sua voz baixa no escuro. Do que você tem mais medo? A pergunta foi tão inesperada. Cassie levou um momento para responder. Ela pensou nisso. Verdadeiramente não a resposta fácil, mas a coisa que a assombrava nas noites sem dormir. Que meu filho não terá onde chamar de lar. Ela disse lentamente, cada palavra puxada do fundo de seu peito. Que ninguém estará esperando por ela. Que ninguém a quererá exceto eu. Eu serei tudo o que ela tem. E eu não sei se sou suficiente. Eu não sei se posso dar a ela uma boa vida ou se estou apenas a arrastá-la para a mesma espiral em que estive presa toda a minha vida. Silêncio. Lorenzo não falou, mas ela podia senti-lo a ouvir. Verdadeiramente a ouvir, não apenas a esperar sua vez. Então ele fez outra pergunta, sua voz mais baixa. Você tem medo de mim? Cassie olhou para cima, encontrando seus olhos. No escuro, seu olhar não era tão frio quanto era à luz do dia. Era apenas cansado e talvez solitário. Eu costumava ter, ela admitiu, mas não tenho mais. Por quê? Cassie inclinou a cabeça e o estudou por um longo momento antes de responder. Porque eu vejo você. Eu realmente vejo você, ela disse, sua voz gentil, mas firme, por trás de todas as ordens, os guardas, esses quartos. Você tem medo também, como Shadow naquele primeiro dia. Você constrói paredes tão altas que ninguém consegue se aproximar. Mas dentro dessas paredes, você é apenas um homem tentando não ser machucado mais uma vez. Lorenzo pousou seu uísque na mesa. Ele olhou para ela, e naquele momento, a máscara que ele tinha usado por 24 anos pareceu rachar. Ele olhou para ela como se ela tivesse enfiado uma faca em seu peito, não para causar dor, mas para forçar a abertura de uma porta que tinha estado trancada por muito tempo. Ninguém nunca me disse isso, ele disse, sua voz áspera. Cassie deu um pequeno sorriso, o primeiro dela em dias. Talvez ninguém tenha ousado. O silêncio se estendeu entre eles, mas era um tipo diferente de silêncio agora. Não distância, mas compreensão. Dois estranhos se vendo no escuro, vendo as feridas que mantinham escondidas e não fugindo. Cassie se levantou, pretendendo voltar para seu quarto, mas a mão de Lorenzo se fechou em torno da dela. Gentil, não forçando, apenas um pedido silencioso. Fique, ele disse, sua voz baixa como um suspiro um pouco mais longo. Cassie olhou para a mão dele, segurando a dela, quente e tremendo levemente. Então ela sentou-se novamente. Eles não disseram muito depois disso. Eles apenas ficaram sentados lá na cozinha escura iluminada pelo luar. Duas pessoas solitárias encontrando um pequeno pedaço de paz na presença uma da outra. E eles ficaram daquele jeito em silêncio suave, até que a primeira luz da aurora escorregou pela janela e transformou todo o quarto em ouro. 2 dias depois daquela noite na cozinha, Lorenzo deixou a propriedade no final da tarde.
Ele não disse a ninguém para onde estava a ir. Apenas deu a Derrick uma ordem curta para preparar o carro e seus 6 guardas mais confiáveis. Cassie observou o comboio preto brilhante a sair pelos portões da janela de seu quarto, e ela sabia que esta não era uma viagem de negócios normal. Havia algo na maneira como Lorenzo se moveu naquela manhã, na maneira como ele não olhou para ela quando passou, na tensão em seus ombros. Ela tinha aprendido a reconhecer. Ele ia resolver algo e ela sabia que tinha a ver com ela. O comboio parou em frente a um restaurante italiano nos arredores, longe de ruas residenciais. Um lugar que tinha sido fechado por anos, mas mantido como terreno neutro para reuniões sobre as quais ninguém queria falar. Lorenzo saiu do carro, Derek e 6 guardas fechando-se ao redor dele, e eles entraram. O restaurante estava escuro, iluminado apenas por algumas lâmpadas no centro, onde uma mesa tinha sido posta. Bennett Caruso estava sentado lá, cabelo prateado, penteado para trás, olhos de falcão, observando Lorenzo entrar com o interesse satisfeito de uma cobra estudando a presa. Vince estava atrás de seu pai, braços cruzados, sorriso presunçoso em sua boca. Lorenzo. Bennett falou primeiro, sua voz envolta em falsa amizade. Muito tempo desde o funeral de seu pai, certo? Lorenzo não sentou. Ele ficou lá, rosto esculpido em pedra, olhos frios como gelo. Você enviou homens para minha casa. Você ameaçou meu povo. Bennett encolheu os ombros como se estivessem a discutir o tempo. Ela é apenas uma empregada doméstica grávida, uma ninguém. Nenhuma família, nenhum poder. Por que um valente se importaria com alguém assim? Isso não é da sua conta. Lorenzo disse, voz vazia de sentimento. Bennett riu, um som seco no restaurante oco. Você tem uma fraqueza agora, Lorenzo. Depois de todos esses anos, depois de tudo o que seu pai te ensinou, você deixou uma mulher se tornar sua fraqueza. Ele inclinou a cabeça, olhos afiados. Seu pai ficaria desapontado. Lorenzo caminhou mais perto, lento, um passo de cada vez, até que ele estava apenas a alguns pés de Bennett. Vince tensionou, uma mão a derivar em direção à sua cintura, mas Bennett levantou uma mão para pará-lo. Lorenzo inclinou-se, plantou ambas as mãos na mesa e curvou-se para frente até que seu rosto estivesse a centímetros do de Bennett. Quando ele falou, sua voz era tão baixa que era quase um sussurro, mas cada palavra carregava o peso de um trovão. Ouça-me, Bennett. Eu só estou dizendo isso uma vez. Ele fez uma pausa, deixando o que viria a seguir afundar. Toque-a novamente, e eu eliminarei toda a linhagem Caruso. Não uma ameaça, uma promessa. Ele inclinou a cabeça ligeiramente, olhos cinzentos frios como o inverno. Você me conhece. Você sabe que eu posso fazer isso. Você sabe que eu não hesitarei. Bennett olhou nos olhos de Lorenzo, e pela primeira vez em sua vida, ele viu algo que nunca tinha visto no filho do velho inimigo. Não raiva, não ódio, uma disposição para queimar tudo, para colocar o mundo inteiro em chamas, se fosse necessário. Nenhuma hesitação, nenhum arrependimento. Este não era o Lorenzo valente que Bennett pensava que conhecia. O frio calculista. Este era um homem com algo a perder e disposto a fazer qualquer coisa para protegê-lo. Bennett ficou em silêncio por um longo momento, pesando-o. Ele tinha vivido o tempo suficiente para saber quando empurrar e quando recuar, e esta era a hora de recuar. Tudo bem, ele disse finalmente, sua voz não mais desafiadora. Ela não vale uma guerra. Lorenzo endireitou-se e olhou para Bennett com um olhar duro e gélido. Isso mesmo. Vá embora e não me deixe ver seus homens perto de minha propriedade novamente. Ele se virou e saiu sem olhar para trás. No momento em que Lorenzo retornou à propriedade, a noite tinha caído completamente. As luzes da casa estavam acesas, e em algum lugar na escuridão, uma figura estava sentada nos degraus da frente. Cassie, ela estava sentada lá, com ambas as mãos em sua barriga, olhos fixos na estrada que levava à mansão.
Ela não sabia o que estava a esperar. Ela só sabia que não conseguia ficar parada em seu quarto, não conseguia ler, não conseguia fazer nada até que ele voltasse. Lorenzo parou na frente dela e olhou para baixo. Seu rosto não mostrava emoção, mas a tensão em seus ombros tinha desaparecido. Onde você foi? Cassie perguntou suavemente. Para resolver um problema. Cassie olhou para ele em seus olhos, e ela entendeu que algo tinha acontecido. Algo que ela não precisava dos detalhes. Algo que pertencia ao mundo sombrio em que ele vivia. Ela não perguntou mais. Obrigada, ela disse simplesmente. Lorenzo a estudou por um longo momento. Você não precisa saber o que eu fiz. Eu sei o suficiente, Cassie disse. Lorenzo acenou com a cabeça em um pequeno aceno, então passou por ela e entrou. A ameaça tinha sido tratada. Cassie estava segura. Mas quando ela se levantou e o seguiu para dentro da casa, ela sabia que algo entre eles tinha mudado. E ambos sabiam disso. Uma semana tinha passado desde o confronto com Bennett Caruso. A vida dentro da mansão Valente se estabeleceu em um novo ritmo. Um ritmo que Cassie nunca pensou que se tornaria familiar. Ela ainda estava no quarto da casa principal, bem ao lado do de Lorenzo. Ninguém sugeriu que ela se movesse. Ela não perguntou. Parecia um acordo tácito que ambos aceitaram sem nunca colocá-lo em palavras. Sua barriga estava enorme agora, 9 meses. Pesada o suficiente para que cada passo fosse mais difícil do que o anterior. Dr. Webb vinha uma vez por semana e disse que o bebê chegaria em 2 a 3 semanas. Toda vez que ela ouvia isso, Cassie punha uma mão em sua barriga e sentia uma mistura de excitação e medo que ela não conseguia expressar em palavras. Naquela tarde, Cassie estava ao lado de Shadow no piquete da maneira como ela fazia todos os dias. O sol do final da tarde transformou tudo em ouro, as colinas distantes, a grama a seus pés, a velha cerca de madeira, a pelagem preta brilhante do cavalo ao lado dela. O mundo parecia ter sido pincelado com mel quente, bonito de uma maneira que não parecia real, como uma pintura de um sonho que ela nunca tinha ousado ter. Shadow tinha mudado completamente do cavalo selvagem que ela tinha conhecido naquele primeiro dia. Ele estava quieto ao lado dela, gentil e paciente, como um guardião fiel. Sempre que alguém se aproximava, ele levantava a cabeça para verificar, então voltava para ela como se dissesse: está tudo bem, eu ainda estou aqui. O cavalo abaixou a cabeça e pressionou seu focinho macio contra a barriga de Cassie. Ela deu uma pequena risada e levantou a mão para acariciar sua cabeça, sentindo a pelagem suave sob sua palma. E então o bebê chutou forte, claro, um chute tão forte que Cassie pôde ver sua barriga subir. Em um ponto, Shadow sentiu. O cavalo ficou imóvel como pedra, completamente imóvel, orelhas inclinadas para a frente. Ele não se moveu. Ele não bufou como se tivesse reunido cada grama de atenção no milagre a acontecer bem debaixo de seu nariz. Cassie prendeu a respiração. Uma mão na cabeça do cavalo, a outra em sua barriga. Absorvendo o momento, o bebê chutou novamente e Shadow soltou um pequeno relincho suave, o som mais gentil que ela já tinha ouvido dele. Ela não sabia que alguém estava a observar. Lorenzo estava lá a sair da casa principal, pretendendo ir a algum lugar, algo que ele precisava resolver. Mas ele parou quando viu a cena no piquete. A pequena mulher com a barriga inchada, o enorme cavalo preto curvado ao lado dela. A luz do sol tardio os envolvia como um halo. Era tão bonito que ele esqueceu como respirar. Seus pés se moveram antes que ele pudesse mandá-los. Ele caminhou em direção a eles através do portão do piquete, atravessando a grama seca pelo sol, até que ele estava a apenas alguns pés de distância. Cassie levantou a cabeça ao som de passos, e quando ela o viu, ela não pareceu surpresa. Como se ela soubesse que ele viria, como se ela estivesse a esperar sem perceber. Ele consegue sentir o bebê, ela disse, sua voz brilhante de admiração e alegria. Ele sabe que há algo aqui dentro. Lorenzo estava ao lado dela, olhando para o focinho de Shadow ainda a repousar contra sua barriga.
olhando para a curva apertada e redonda sob seu vestido simples. Ele tinha estado na frente dos inimigos mais perigosos. Ele tinha enfrentado a morte sem um tremor. Mas agora, na frente de uma mulher grávida e uma criança por nascer, ele sentiu-se a tremer de uma forma que não conseguia explicar. Talvez eu pudesse, ele perguntou, hesitando, nem mesmo certo do que estava a pedir permissão. Cassie olhou para ele, para seus olhos, e ela viu algo lá que nunca tinha visto antes. Vulnerabilidade, anseio e o medo de ser recusado. Ela pegou sua mão. Sua mão era quente, grande, áspera, com calos de anos a carregar o peso de um império. Ela a colocou em sua barriga, bem onde o bebê tinha chutado. Eles ficaram assim por um tempo em silêncio, esperando. Então o bebê chutou direto na palma de Lorenzo. Ele congelou, olhos arregalando, respiração parando em seu peito. Ele olhou para sua mão em sua barriga, então para Cassie, então de volta para sua barriga, como se ele não pudesse acreditar no que ele acabou de sentir. Como se ele tivesse tocado algo sagrado, algo além de tudo o que ele já tinha conhecido em seu mundo frio e violento. Forte, ele sussurrou, sua voz baixa e tremendo levemente, como a mãe dela. Cassie sentiu lágrimas subirem e transbordarem. Ela não as parou. Ela chorou, mas não de tristeza, não de medo. Ela chorou porque pela primeira vez em muito tempo, talvez pela primeira vez em sua vida, ela não se sentia sozinha. Alguém estava ao lado dela. Alguém estava a tocar seu filho com ternura e admiração. Alguém estava a olhar para ela como se ela importasse. 3 vidas estavam na tarde dourada. Shadow, focinho ainda pressionado contra sua barriga, leal e gentil. Cassie, lágrimas em suas bochechas e um sorriso em sua boca. Lorenzo, mãos ainda em sua barriga, sentindo cada pequeno movimento da criança dentro. Ninguém disse mais nada. Eles não precisavam. A luz do sol do final da tarde continuava a transformar tudo em ouro. E naquele momento, o mundo exterior parou de existir. Havia apenas eles e o milagre que estavam a compartilhar. Naquela noite, depois do jantar, Meg veio ao quarto de Cassie e disse que Lorenzo queria vê-la em seu escritório. Cassie sentiu seu coração saltar para um ritmo mais rápido. Não sabendo se era preocupação ou outra coisa, ela se levantou e seguiu Meg para o segundo andar, movendo-se lentamente com o peso de sua barriga e a dor em suas pernas. 9 meses de gravidez tinham esgotado sua força, mas ela continuou de qualquer forma, da maneira como ela tinha continuado por 27 anos. Quando ela alcançou o escritório, a porta de carvalho já estava aberta. Lorenzo estava parado junto à grande janela com vista para o vale, de costas para ela. Ele vestia uma camisa branca com as mangas arregaçadas, sem terno, sem gravata, parecendo menos frio do que o habitual. A lâmpada em sua mesa lançava uma sombra amarela quente sobre o chão de madeira. E no silêncio do quarto, Cassie podia ouvir seu próprio batimento cardíaco. Lorenzo se virou quando ouviu seus passos. Em sua mão havia 2 envelopes de marfim, grossos e formais. Ele gesticulou em direção à cadeira em frente à sua mesa. Sente-se. Cassie sentou-se, ambas as mãos repousando em sua barriga, olhos nele com uma preocupação que ela não conseguia esconder. Algo está errado? Lorenzo não respondeu imediatamente. Ele se aproximou e entregou-lhe o primeiro envelope. Abra. Cassie pegou o envelope, suas mãos tremendo levemente enquanto ela o rasgava para abrir. Dentro havia uma pilha de documentos legais carimbados e assinados. Ela leu linha por linha, e quando ela entendeu o que significava, seus olhos se arregalaram até que ela mal podia acreditar. Estes são os papéis de propriedade de Shadow. Lorenzo acenou com a cabeça, seu rosto ilegível, mas seus olhos suavizando enquanto eles permaneciam nela. Você o amansou. Ele pertence a você completamente. De agora em diante, ele é seu cavalo, não meu. Cassie balançou a cabeça, tentando devolver os papéis. Eu não posso aceitar isso. Aquele cavalo vale 2 milhões, Eoles. Eu sou apenas... Você pode.
Lorenzo a interrompeu, gentil, mas inamovível. E você vai. Shadow não ouve ninguém além de você. Ele escolheu você, não o contrário. Eu estou apenas a fazer o que deveria ser feito. Antes que Cassie pudesse dizer mais alguma coisa, Lorenzo entregou-lhe o segundo envelope. Este era mais leve, e quando ela o abriu, uma chave caiu em sua palma junto com uma folha de papel. Ela leu o papel, e desta vez ela não conseguiu falar nada. A casa no lado leste da propriedade, Lorenzo explicou, sua voz baixa e uniforme. Eu a renovei na última semana. 3 quartos, um para você, um para o bebê, um como reserva, uma cozinha privada, um banheiro privado, uma entrada privada. Você terá seu próprio espaço. Cassie olhou para a chave em sua mão, pequena e fria, mas carregando o peso de um mundo inteiro. Lorenzo, eu não posso. Sem aluguel, ele continuou como se ela não tivesse falado. Sem condições, sem ameaças. Apenas um lar para você, para seu filho, um lugar que você possa chamar de seu. Cassie se levantou, a chave ainda em sua mão, e caminhou mais perto. Ela parou na frente dele, olhando para o homem que a tinha salvo, a protegido, dado a ela mais do que qualquer um já tinha. Por que? Ela sussurrou. Por que você está a fazer tudo isso? Eu sou apenas uma empregada doméstica. Eu não tenho nada para te dar. Eu não tenho nada. Lorenzo virou-se para a janela, olhando para a noite lá fora. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Tempo suficiente que Cassie pensou que ele não responderia. Então ele falou, sua voz baixa e carregando algo que ela nunca tinha ouvido dele antes. Frágil, honesto, real. Porque você me lembrou de algo que eu pensei ter esquecido. Ele fez uma pausa e respirou fundo. Que a força não precisa de crueldade. Por 24 anos eu acreditei que para ser forte eu tinha que ser frio. Para sobreviver eu tinha que ser implacável. Mas você entrou naquele piquete com um cubo de açúcar na mão. E você fez o que 15 homens com cordas e força não puderam fazer. Ele se virou para ela e em seus olhos havia algo que ela tinha visto na noite sem sono da cozinha. A exaustão, a solidão e um pequeno e teimoso fio de esperança. Você me ensinou que a gentileza é seu próprio tipo de coragem. Que o que eu preciso não é uma parede mais alta para manter todos fora. É uma porta para deixar alguém entrar. Ele se aproximou, perto o suficiente para ela ver cada linha em seu rosto, os leves pés de galinha nos cantos de seus olhos, o grisalho precoce em suas têmporas. Você não precisa responder nada. Você não precisa dizer nada. A casa está lá. O cavalo é seu. O resto é com você. Eu não estou a pedir nada. Cassie sentiu lágrimas subirem, mas ela não as deixou cair. Não agora. Ela se aproximou ainda mais, perto o suficiente para sentir o calor a sair de seu corpo. E ela levantou a mão, pressionando a palma da mão em seu peito, bem sobre seu batimento cardíaco. Obrigada, ela sussurrou, sua voz tremendo, por abrir aquela porta. Lorenzo olhou para a mão dela em seu peito, então levantou seu olhar para os olhos dela. Ele levantou sua própria mão, cobriu a dela e a segurou ali, quente, firme, como uma promessa que não precisava de palavras. Eles ficaram daquele jeito no escritório silencioso, sob a luz amarela da lâmpada, com a noite pressionada contra a janela. Sem beijo, sem abraço, mas o suficiente. Mais do que suficiente. No dia seguinte, no final da tarde, o pôr do sol derramou seu ouro brilhante por todo o Vale de Napa. O céu mudou de azul para laranja, então para rosa, então para roxo, como uma pintura que a natureza tinha feito apenas para este momento. As colinas se estendiam à distância. Os vinhedos alinhados em fileiras organizadas. Os antigos carvalhos parados na última luz do dia. Tudo estava quieto. Tudo era tão bonito que parecia quase impossível respirar. Cassie estava ao lado de Shadow no piquete, sua mão acariciando o pescoço do cavalo preto, sentindo seu calor sob sua palma. Ela tinha mudado tanto desde o primeiro dia em que entrou nessa propriedade.
Ela não era mais a mulher invisível tentando sobreviver um dia de cada vez. Ela tinha encontrado um lugar que pertencia a ela, um teto sobre sua cabeça, e talvez alguém em quem ela pudesse se apoiar. Lorenzo estava ao lado dela, silencioso, mas presente. Ele não disse nada. Ele não precisava. Apenas ficar ali com ela no pôr do sol dourado era o suficiente. Em algum lugar na casa principal, a vida continuava como de costume. Rosa estava a preparar o jantar na cozinha. Maggie estava a verificar o horário de amanhã. Derek estava a organizar as rotações de guarda. E o trabalho de um império ainda esperava pela atenção de Lorenzo. Mas aqui neste piquete, nada importava exceto este momento. Nada importava exceto as 3 vidas juntas no último sol. Shadow abaixou a cabeça para Cassie, da mesma forma que tinha feito no primeiro dia, quando ela colocou o cubo de açúcar em sua palma aberta, da mesma forma que tinha feito todos os dias desde então. Um gesto de confiança, uma admissão de que ela era a que ele tinha escolhido, a que ele pertencia. Lorenzo olhou para o cavalo, então para a mulher ao lado dele. A pequena mulher com uma barriga de 9 meses, com cabelo castanho claro a levantar-se suavemente no vento da noite, com olhos calmos que ele tinha amado desde o primeiro momento em que os viu, mesmo quando ele ainda não sabia que era amor. Então, lentamente e deliberadamente, Lorenzo abaixou a cabeça também. Não uma reverência de rendição, não uma reverência dos fracos perante os fortes, mas uma reverência de respeito. Respeito pela mulher que o tinha ensinado que a verdadeira força não vivia nas paredes que ele tinha construído, mas na porta que ele ousou abrir. Cassie o observou abaixar a cabeça, e seu coração apertou. Ela estendeu a mão e colocou sua mão sobre a dele, quente, firme, real. Obrigada, ela sussurrou. 2 palavras, apenas 2, mas elas continham um universo inteiro. Obrigada por salvá-la. Obrigada por protegê-la. Obrigada por dar a ela um lar. E, acima de tudo, obrigada por vê-la. Verdadeiramente a ver quando o mundo a tinha tratado como se ela não existisse. Lorenzo não falou. Ele apenas virou a mão, entrelaçou os dedos nos dela e segurou firme. Eles ficaram daquele jeito enquanto o pôr do sol lentamente desbotava em um mundo que continha apenas eles e o cavalo preto ao lado deles. E naquele momento, nada mais importava. Não o império, não os inimigos, não o passado doloroso, apenas o presente, apenas eles. E isso era o suficiente. Porque o amor nem sempre chega com fogos de artifício brilhantes. Às vezes ele vem silenciosamente como um cubo de açúcar em uma palma aberta. E muda tudo. Esta é a história de uma mulher grávida que amansou não apenas um cavalo selvagem, mas também um homem que tinha esquecido como confiar. Esta história nos dá uma lição profunda sobre a vida, que a verdadeira força não vive na crueldade ou frieza, mas na gentileza e paciência. Que às vezes, para curar as feridas mais profundas, nós não precisamos de violência ou poder. Nós só precisamos de um coração que entenda e uma mão estendida em amor. Assim como Cassie fez com Shadow e com Lorenzo. Cada um de nós tem a capacidade de trazer paz a almas assustadas se formos pacientes o suficiente e corajosos o suficiente para abrir nossos corações. Como esta história faz você se sentir? Você já conheceu alguém escondendo medo atrás de um exterior forte? Você acredita que a gentileza pode mudar até os corações mais frios? Compartilhe seus sentimentos nos comentários abaixo. Nós adoraríamos ouvir o que está em seu coração. Se esta história tocou você, por favor, inscreva-se no canal, dê like e compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama. Cada inscrição, cada like, cada compartilhamento é um enorme encorajamento que nos ajuda a continuar a trazer histórias significativas para você a cada dia. Desejando a todos que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e paz diária.
Obrigada por dedicar seu tempo para ouvir. Adeus e até o próximo vídeo.